A paz do Senhor Jesus a todos do canal. Hoje estamos aqui em mais um vídeo e o tema desse vídeo é como a angústia da alma tem aumentado nos últimos dias, que antecede o arrebatamento. Eu não sei se vocês estão sentindo a mesma coisa que eu, mas conforme os dias vão passando, a angústia tem aumentado da alma. O anseio de voltar para casa, de ser arrebatado, é grande. Então, nós devemos estar ligados, devemos buscar o avivamento. O avivamento ele começa de forma pessoal, para aí sim se tornar congregacional. Então, irmãos, nós temos que se apegar à palavra de Deus. Porque se o crente não estiver firmado na palavra de Deus, qualquer vento de luta que vier sobre ele, ele não vai aguentar, ele vai tombar, ele vai cair. Essa é a realidade. Se não nos apegarmos à palavra que é o Senhor Jesus, nós caímos. Por isso a importância de a gente, todos os dias, disciplinar nossa carne para meditar na palavra. O mais importante não é se você lê 5 ou 10 capítulos por dia. O mais importante é o quanto você medita no que você lê. Porque, às vezes, a gente quer correr com algum plano da Bíblia, o plano anual da Bíblia, e às vezes você não lê aquela quantidade de capítulos naquele dia, aí no outro também não lê aquela quantidade determinada, e aí vai acumulando, e aí você vai lendo correndo, mas você tem que parar, ler devagar e meditar. A Bíblia fala bem claro lá em Salmos, precisamos meditar na sua lei dia e noite. Então, irmãos, o único remédio para a alma, para aliviar a angústia da alma, é Jesus. Sabemos que Deus deixou o conhecimento terreno para os homens, para os médicos. Tem os remédios contra a ansiedade, contra a depressão, contra a síndrome do pânico. Enfim, mas o remédio sobre todos os remédios, o remédio que tem poder de acalentar nossa alma é a Bíblia Sagrada. Ela aberta é a boca de Deus falando para nós. A Bíblia é o único livro cujo autor está presente ao nosso lado quando a gente lê. Aqui tem tema para tudo que você imaginar. Então, é tempo da gente se apegar à verdade, porque quem se apega à verdade não é levado por falsos ensinos que a gente está vendo por aí. Muitos falsos mestres. Só pregando prosperidade, misturando coach com pregação, sabe? Tá errado. Quem é enraizado na verdade não se deixa enganar. Pelo contrário, identifica um falso ensino de longe. Então, é super importante, nos últimos dias, a gente estar com a palavra dentro de nós. Porque, irmãos, nesses dias maus, eu acredito que o mundo, eu não sei se os irmãos estão percebendo, mas o mundo está pior do que na época de Noé. O mundo está pior do que na época de Sodoma e Gomorra, na época de Ló. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Quantas pessoas estão profanando o evangelho? Pessoas que um dia creram, pessoas que um dia fizeram parte do corpo de Cristo e hoje estão apostatando da fé e levando multidões com eles. Isso é muito sério. Então, nós precisamos, irmãos, saber que os últimos dias que antecedem o arrebatamento, a batalha que a igreja vai enfrentar é travada. A tendência não é melhorar, a tendência é piorar. Essa é a realidade que as escrituras nos mostram. A tendência é piorar. Que a cada ano as coisas vão se apertando.
E conforme as coisas vão se apertando, é como se o mundo expulsasse a igreja daqui. É como se o mundo falasse assim: olha, não tem mais espaço para vocês. Pode voltar para onde vocês vieram. Porque é muita opressão, irmãos. Sabe? Se a gente está bem na área financeira, tem uma outra área que não está legal. Se a gente está bem na área sentimental, a área espiritual já não está tão legal assim. Ou se está todas as áreas em equilíbrio, o diabo vai tacar pensamentos ruins na mente. E isso, irmãos, a gente tem que saber identificar qual é o tipo de ataque que nós estamos sofrendo. Se o diabo vê que não vai conseguir tirar você da igreja, que ele vê que você é um crente enraizado mesmo, qual é a artimanha que ele vai usar? É lutar contra os seus pensamentos, é colocar pensamentos intrusivos, aqueles pensamentos maldosos, aqueles pensamentos que você não quer pensar. E o que fazer diante disso? Clamar o sangue de Jesus. Começar a cantar louvores, pedir a Deus misericórdia. O Senhor repreende essa seta do maligno. Nós temos que estar com o nosso espírito em constante oração. É lavando louça, é estando em oração. Vai sair para resolver um problema na rua, é em oração. Está fazendo comida, está colocando roupa na máquina, enfim, qualquer atividade, vai trabalhar, qualquer coisa. Temos que estar em constante oração. Não podemos desligar o nosso espírito nem um minuto das coisas celestiais. Como que Deus vai falar conosco se nosso espírito estiver desligado? Irmão, tá terrível. As coisas que estão acontecendo no mundo, a maldade. Hoje, se a pessoa pisar no teu pé, você tem que pedir desculpa. O aumento da maldade se multiplicou de forma assustadora, de forma terrível. Então, nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, nos cobre com teu sangue, passa o seu sangue nos umbrais da minha porta, da minha casa. Nós temos que pedir ao Senhor para colocar um domo de proteção sobre nós. Que os seus anjos possam nos guardar em tudo que a gente for fazer. Irmãos, para suportar os dias maus só na palavra. Graças a Deus, hoje eu não consigo mais ficar assistindo série, Netflix, Amazon, nada disso, HBO. Irmãos, nada disso me prende mais. Glória a Deus por isso. Não digo isso para mostrar que eu sou mais crente ou mais santo do que os irmãos, porque a Bíblia fala que aquele que não tem pecado se faz mentiroso, então nós pecamos todos os dias. Nós estamos em processo de santificação de glória em glória, até chegar no céu. Mas graças a Deus que isso não me prende mais. Eu não consigo mais ficar 2 horas em frente à televisão para assistir um filme. Eu prefiro assistir algo que vai edificar o meu espírito. Assistir um podcast, escutar um louvor, assistir uma aula de um curso bíblico. Isso vai edificar a minha fé. Quanto mais você alimentar seu espírito com as coisas celestiais, mais a sua mente vai produzir pensamentos do céu. Pensai nas coisas que são de cima e não no alto, já diz a palavra de Deus. Como é que nós podemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança se a gente só nos enche de coisa que não frutifica, que não traz proveito nenhum? Se a gente vê programa de fofoca, se a gente fala mal do irmão no WhatsApp. Irmãos, para produzir fruto do Espírito é se enchendo da palavra dia após dia. Nós nos alimentamos o nosso corpo todos os dias? Não devemos comer todos os dias, beber água todos os dias? Assim é o nosso espírito. Não é se alimentar da palavra e procurar se edificar somente aos domingos. É principalmente na segunda-feira, quando o culto acaba no domingo à noite, é a gente frutificar e se encher da palavra, principalmente na segunda-feira, no trabalho, na escola, seja onde for. Dentro de casa, com a sua família. Os dias são maus, não está fácil, irmãos. Por isso, a promessa de um grande avivamento sobre a face da terra. Porque só assim para a igreja poder suportar a pressão e a batalha que ela está travando, que nós estamos travando, que não é fácil.
Só um avivamento para nos capacitar e avançarmos contra o inferno. Porque não está fácil. Mas nós devemos consolar uns aos outros com a volta de Jesus. Porque ele virá e não tardará. A Bíblia fala que ele virá numa hora que a gente nem pensa. Vai ser num dia comum, normal. Pessoas seguindo sua rotina, trabalhando, estudando, passeando. Vai ser numa hora que não penseis. Vai ser numa hora que ninguém estará imaginando. Então nós temos que vigiar, estar atentos. Pedir ao Senhor para resistir ao diabo. A Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós só podemos resistir com palavra, com jejum, coração. Pedir ao Senhor sabedoria, porque a sabedoria te enche de temor, te enche de santidade. Quem é mais santo, santifique-se mais. Então não é tempo de brincadeira, irmãos. É tempo de sair de cima do muro. O muro é do diabo. Devemos ter um posicionamento de cristão aonde a gente estiver. Que as pessoas olhar para nós, venham nos respeitar como um cristão. Não vou fazer isso não porque ela é cristã. Não vou falar essa palavra não porque ela é cristã. Não vou fazer isso não porque ela é cristã. É o gerar o respeito. Que as pessoas possam ver Cristo em nós. Amém, irmãos? Que possamos juntos edificarmos uns aos outros com a esperança da volta de Cristo. Porque, irmãos, as coisas não vão melhorar. Mas Jesus Cristo, ele revela aos seus profetas o que há de acontecer. E quando ele revela, nós nos preparamos em oração, em consagração. Porque nós não ficamos desprevenidos, porque Deus avisa antes. Eu sinto que não resta muito tempo para a igreja. Então, que venhamos ficar com essa palavra. E que somente através da Bíblia conseguiremos suportar os dias maus. Fique perto de pessoas que falem de Cristo. Fique perto de pessoas que te aproximam do Senhor. E se afaste da roda dos escarnecedores. Amém? Deus abençoe.